Fala, meus magrelos e minhas magrelas. Eu, eu esqueci como é que fala. Tá, de novo. Fala, meus magrelos e minhas bombadas. Agora sim melhorou. Eu tô com uma voz um pouco de sono porque eu acabei de acordar. Mas não tinha momento melhor para fazer esse vídeo e eu não podia deixar uma coisa como essa de fora. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Até quem não é cristão, até quem não é muito por dentro assim, conhece a oração do Pai Nosso. Conhece a oração do Pai Nosso. Porém, muita gente pensa que a oração do Pai Nosso ela é uma reza. Ela é uma reza, sabe? E o erro que muitas pessoas cometem é transformar a oração do Pai Nosso em uma reza. Uma oração que é repetida incontáveis vezes. Uma oração que é repetida incontáveis vezes. Tá ligado? Tipo como se fosse uma fórmula mágica ou uma fórmula divina, até porque, né, são as coisas de Deus e enfim. Aí beleza, né? A gente costuma ver a oração do Pai Nosso como se fosse uma fórmula mágica, uma fórmula mágica, tipo como se fosse um código que tu fala repetidas vezes, uma senha, ou sei lá, é igual quando um personagem vai soltar um ataque especial e ele fala o nome todo do ataque e depois joga, tipo o Goku com Kamehameha, o Naruto falando Rasengan toda vez que vai falar o ataque. Não, tá ligado? Não. A oração do Pai Nosso não é uma fórmula secreta, não é uma palavrinha mágica ou algo que tu tem que ficar repetindo incontáveis vezes porque uma hora a bênção chega. Não. O propósito aqui é ensinar para salvação. Meu propósito aqui é ensinar o conhecimento para que possamos ter chance de salvação. Possamos ter chance de salvação. E por que eu digo que é errado as pessoas terem transformado o Pai Nosso em uma reza? Porque o próprio Jesus falou que não devemos ficar repetindo várias vezes as mesmas orações como faziam os pagãos. É claro que a gente deve sim pedir para Deus nos proteger na mesma coisa, tipo, sei lá, Pai, eu já pedi isso várias vezes, mas me protege da doença, Pai. Me protege do homem mau. Me protege do matador. Me protege da mulher adúltera. Tipo, não tem problema, tá ligado? Não tem problema fazer orações repetitivas assim. Até porque nós dependemos da proteção do Senhor para esse tipo de coisa. Seja de imoralidade sexual, seja de envolvimento com droga, doenças, pessoas mal intencionadas, tá ligado? Então sim, não tem problema depender e pedir sempre a proteção de Deus, pedir sempre o livramento de Deus, porque nós estamos vivos, nós estamos vivos, nós estamos vivos por dois motivos. Primeiro, pelo sacrifício de Jesus, e segundo, porque a gente confia nele. A gente confia nele. A gente confia nele. E se a pessoa tá viva, se mantém viva até hoje e ainda não é cristão, ainda não se converteu, também é proteção de Deus. Até porque Deus está dando chance para a pessoa se arrepender antes dela morrer e acabar indo pro inferno, tá ligado? Tá ligado? Então, de uma forma ou de outra, a gente depende de Deus e sim, a gente depende de Deus e é até bom a gente orar repetidas vezes quando o assunto é proteção de Deus, certo? Quando o assunto é proteção de Deus.
Mas repetir sempre as mesmas palavras como se fosse uma fórmula mágica ou um código, aí não, tá ligado? Porque eu já ia falar que Deus não trabalha com código, mas o livro de Apocalipse todo é como se fosse um código. Então, sim, Deus trabalha com código, mas não é com o código do Pai Nosso que ele trabalha, entendeu? Entendeu? Não é com o código do Pai Nosso que ele trabalha. A oração, ela é uma conversa sincera com Deus. A oração não é um trabalho religioso. A oração não é uma coisa que tu faz só porque tu tem medo de ir para o inferno. Não. O medo é inimigo da fé. A oração é uma coisa que tu faz porque tu tá na intimidade com Deus. Logo, se tu tá na intimidade com Deus, tu tem o Espírito Santo. Então, tu tem a certeza de que tu é salvo. Então, não faz sentido orar pelo medo de ir para o inferno. A gente ora por arrependimento, por perdão. Sim, a gente ora por perdão, por arrependimento, para que o Pai possa nos perdoar. Mas não é pelo medo que a gente tem que seguir Jesus. Não é pelo medo de ir para o inferno. A gente tem que seguir Jesus por amor, pô. A gente seguir Jesus por amor. Jesus não se uniu, se juntou com os apóstolos por medo. Ele se juntou com Judas, Tiago, Pedro, Marcos, por amor, não foi por medo ou outra emoção negativa, tá ligado? Então não, a oração, a intimidade por Deus, a intimidade com Deus, ela não é por medo. Agora que eu expliquei isso, eu vou explicar o que é de fato a oração do Pai Nosso. O que Jesus quis dizer com a oração do Pai Nosso? Muita gente entende esse ensinamento de Jesus errado e pensa que Jesus ensinou a orar assim, quando na verdade não. Jesus, ele não ensinou uma oração específica. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ele ensinou o modelo de oração para usar de exemplo para outras orações que devemos fazer ao Senhor. Como por exemplo, eu vou ensinar aqui, eu vou dar aqui o exemplo do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos permiti cair em tentação, mas nos livrai de todo mal. A ti é toda a glória, todo o poder. Amém. Eu acho que eu errei nesse final, não é exatamente com essas palavras, mas no final fala alguma coisa com poder, né? Com poder. Aí por que eu tô explicando isso aqui pra vocês? Como eu disse, se tu reparar bem na oração, Jesus, ele deu o exemplo do Pai Nosso como um modelo de oração, um modelo de como uma oração com Deus deve ser. Entendeu? Um modelo de como uma oração com Deus deve ser. Exemplo: Pai nosso que estás no céu. Tu já começa a oração, toda a oração que tu já começa engrandecendo a Deus. Tu já começa exaltando a Deus. Pai poderoso que estás no céu, ou Pai querido, ou Pai amado, ou querido Pai, Rei do Universo, Todo-Poderoso. Tu já começa a oração glorificando a Deus. Isso que é o Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome.
A parte do santificado seja o vosso nome já é autoexplicativo. Tu pede para que teu nome seja santificado pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Tipo, se tu cometeu algum pecado, se tu tem uma falha, não necessariamente com luxúria, porque esse é um problema bem recorrente na geração de hoje, mas sim com qualquer coisa, ira, preguiça, gula, orgulho. Se tu tem algum tipo de pecado, tu pede, tu pede a santificação de Deus, seja por perdão ou seja, é claro que é por perdão, né? É claro que é por perdão. Não tem alternativa aqui. Tu pede para que o Pai santifique o teu nome, escreva o teu nome no livro da vida. Tu pede para que tu seja santificado pelo Espírito Santo de Deus, porque sem Deus, sem a santificação, a gente não é purificado do pecado, né? E a gente não tem a salvação sem a santidade e sem o Espírito Santo. Santificado seja o vosso nome é um grande pedido de ajuda para Deus. Venha a mim o teu reino. Venha a mim ao teu reino também envolve o Espírito Santo. É quando tu pede pro Espírito Santo habitar em ti. Venha a mim ao teu reino. Ou seja, tu pede para que o reino de Deus habite no teu coração. Habite no teu coração. Para nós vivermos o reino de Deus, quando Jesus voltar, a gente tem que primeiro viver o reino de Deus aqui na terra. Como assim, Jessé? Tem como viver o reino de Deus aqui na terra, nesse mundo podre, cheio de prostituição, roubo, pessoas se matando? Tem, mano. Tem. E como é que eu vivo o reino de Deus aqui na terra, mesmo não estando nos céus ainda? Lendo a Bíblia, amando o próximo, tratando bem as pessoas, sendo honesto, não mentir. Eu não sou exemplo de tratar bem as pessoas porque eu sou temperamental às vezes, tá ligado? Mas isso que é viver o reino de Deus aqui na terra, mano. É mostrar que o reino de Deus habita em ti, que o Espírito Santo habita em ti e que no teu coração só tem paz, só tem amor, só tem zelo, justamente porque o Espírito Santo habita em ti, mano. Justamente porque o Espírito Santo habita em ti, tu adquire o caráter de Cristo, que nos amou e morreu para nos salvar da condenação eterna. Seja feita a vossa vontade. O seja feita a vossa vontade seja feita a vontade de Deus. É quando tu confia na vontade de Deus acima da tua própria vontade. É claro que todos nós temos planos, todos nós temos desejos, mas a vontade de Deus ela sempre prevalece no final. Simplesmente porque Ele é Deus, né, rapaziada? Simplesmente porque Deus é Deus. Então, quando tu deixa a tua vontade de lado e passa a confiar na vontade de Deus, só disso tu já se sai melhor do que a maioria dos crentes, né? A maioria dos crentes. Porque a maioria dos cristãos, eles se apoiam nos próprios planos, nos próprios desejos, nas próprias vontades. Mas não, rapaziada, a gente tem que seguir a vontade de Deus. E eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus porque eu estou espalhando o evangelho. Eu estou espalhando a palavra. Eu poderia muito bem estar jogando nesse momento. Se bem que eu estou jogando, né? Mas enfim. Mas eu estou espalhando a palavra, tá ligado? Eu estou espalhando a palavra. Então, seja feita a vossa vontade. É quando tu deixa os teus desejos de lado e passa a confiar mais na vontade de Deus. Então você está falando que eu tenho que desistir dos meus sonhos para que eu possa
seguir a vontade de Deus? Não necessariamente. Você deve seguir a vontade de Deus. Mas eu não estou falando para você desistir dos seus sonhos. Até porque, se tu não quer desistir dos teus sonhos e quer realizar aquilo que tu tanto tá atrás, um trabalho bom, uma família, ou uma coisa que tu, ou uma coisa que vai te dar paz e felicidade na tua vida, mano, busca a Deus primeiro, porque é aquilo que está na palavra. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Pegou a visão? Pegou a visão? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje aqui é aquela parte da oração que tu pode pedir qualquer coisa de Deus, portanto que não seja pecado. Tipo, o exemplo do pão nosso de cada dia nos dai hoje é porque as pessoas elas eu não sei se necessitavam muito de pão. Acho que pão era muito caro naquela época, mas esse pão nosso de cada dia nos dai hoje pode ser para qualquer coisa, tipo, Deus, por favor, me dá um carro. Deus, por favor, eu quero um trabalho bom. Deus, por favor, eu quero uma mulher que me respeite, uma mulher que me ame. Ou seja, são coisas, são pedidos que tu faz para Deus. E não tem problema nenhum tu pedir as coisas de Deus, portanto que não sejam elas pecado. Não tem problema nenhum, mas é claro, tu tem que orar e crer que vai receber. Não é orar e pensar, será que Deus vai me dar mesmo? Será que Deus ele vai fazer isso mesmo? Não, pô. Não é para ficar com aquela dúvida no coração. Não é para ficar com aquela dúvida no coração. O erro que muitas pessoas têm é orar e ter dúvida que vai receber, ou pensar que vai receber. Como assim pensar que vai receber? A ideia não é ter fé? Calma, rapaz. Pensar que vai receber, ou seja, que ainda não recebeu. Logo, quando a gente for orar e pedir as coisas para Deus e terminar a oração, não é ter dúvida se recebeu ou não, ou pensar que vai depender. É fazer a oração, terminar a oração e crer que já recebeu. Percebeu a diferença? Vai receber, já recebeu, tu já recebeu a bênção, pô. Tu tem que crer que já recebeu a bênção. Ai, mas se Deus não quiser me dar essa bênção, seja feita a vontade de Deus. Mesmo que não queira, tu tem que crer, mano. Tu tem que crer que já recebeu a bênção. Porque quando tu confia em Deus acima de tudo, tu já vai estar sendo totalmente diferente da maioria dos cristãos. Perdoar nossas ofensas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Aqui é o perdão de pecados, né? Perdão de pecados. Perdoar as ofensas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ou seja, aqui é quando tu pede perdão pelos teus pecados. Eu já expliquei isso antes, lá atrás no santificado seja o vosso nome, em que tu pede para o teu nome ser santificado pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui também tem o mesmo sentido, só que no caso é perdão de pecados, perdão de iniquidade. Não nos permitir cair em tentação, mas nos livrai de todo mal. Amém. Aqui é o final da oração. É quando tu pede para Deus te livrar de toda a tentação. Seja ela pornografia, seja ela a mulher promíscua, a mulher imoral,
a mulher adúltera, seja ela aquela proposta de usar coisas ilícitas, aquela bebida, aquela festa. Eu não vou mentir, rapaziada. Eu já participei de algumas festas assim, mas hoje em dia eu não vou mais. É tentador, mas hoje em dia eu não vou mais. Não vale a pena se sujar, não. E se livrar das tentações, né? A maioria das tentações elas envolvem coisas sexuais, né? Ainda mais na época de hoje, que pra pessoa acessar um site pornográfico, ó, é assim. Eu já falei isso várias vezes e eu vou falar de novo. Não importa quantos vídeos eu faça sobre pornografia. Esse vídeo aqui não é sobre pornografia, mas eu tô dando exemplo. Não importa quantos vídeos eu fale falando sobre esse assunto, eu vou continuar a fazer porque é uma coisa que eu vou continuar atacando, e isso é um câncer. Isso é um câncer para essa geração. Isso daí destruiu uma geração inteira. Homens, mulheres, adolescentes. A maioria começa caindo pela adolescência. Mas o triste é que hoje em dia até crianças acabam caindo nesse tipo de coisa. Até crianças acabam caindo nesse tipo de coisa. Porque por causa do TikTok, vídeo curto, vídeo de menina rebolando. Então é uma coisa que eu sempre vou repudiar e sempre vou tratar com vocês. Porque não é todo mundo que tem a liberdade de ser liberto desse pecado nojento, desse pecado de bosta. A toda honra, glória e poder. Eu acho que esse é o final da oração do Pai Nosso. Aqui é quando tu glorifica a Deus, ou seja, tu começa a oração glorificando e engrandecendo a Deus, e tu termina a oração glorificando a Deus. O que faz total sentido, já que Deus ele criou o homem justamente para sua honra e glória. Onde ela deixou o celular dela?